Gente, nós já conversamos aqui sobre a escola da administração científica e sobre a escola clássica, né? Então agora eu quero fazer um comparativo entre essas duas escolas da administração. Mas por gentileza, antes de tudo, você dá o seu like aí, curte agora, senão você depois vai esquecer, né? E por gentileza eu lhe peço muito, lhe rogo que você se inscreva no canal, tá? Então, a escola da administração científica do Taylor e do Ford, né, ou modelo taylorista fordista, ela foi uma escola que visava a fábrica, visava a indústria, né? Então a ideia era você ter o que eles chamavam de ORT, o que o Taylor chamava de ORT, Organização Racional do Trabalho, né? Vou repetir, ORT, Organização Racional do Trabalho, né? O trabalho, portanto, na fábrica precisava ser executado de forma racional. Você se valia para isso de quê? De tarefas padronizadas, operários especializados, né? Maquinário apropriado, uma sequência de tarefas bem planejada e com isso você poderia ter uma maior produtividade gerando a maior produção. E a maior produção ela era desejável, né? Porque produzindo mais, como na época o mercado não era abastecido de bens e serviços, quanto mais você produzisse, mais você vendia. Então, produzir o máximo significava vender o máximo, né? Era uma evolução em relação à Revolução Industrial, já que a Revolução Industrial só se preocupava com a produção, explorando as pessoas, jornadas extensivas e métodos inapropriados, tirar a produção de qualquer momento. Não, a administração científica, o modelo taylorista fordista, né, ele visava criar produção a partir da produtividade. Maior produtividade para, em decorrência, obter maior produção. Isso era a escola da administração científica, em resumo, né? Bom, a escola clássica, né, ela, embora tenha tido... Assim, a administração científica, além do Taylor e do Ford, teve outros autores importantes como Emerson, né? Agora, a escola clássica, ela já tinha uma outra orientação, né? Ou seja, o Fayol, né, e os seus discípulos, o Gulick Urwin, né, o William Urwin e o Luther Gulick, né, eles já pensavam na situação da empresa como um todo, da organização como um todo. A organização precisava ser bem administrada, não somente a fábrica precisava ser bem administrada. E aí eles pensaram na situação de que existiam, o Fayol, que era o líder deles, pensou na situação que existiam 6 funções primordiais numa organização: as funções técnicas, as comerciais, as financeiras, as contábeis, as de segurança e as administrativas. As 5 primeiras eram áreas que a organização devia ter, e a 6ª dizia respeito ao trabalho do administrador, que seria prever, organizar, comandar, coordenar e controlar, né? Ele também disse que existiam 14 princípios, ele Fayol, né? Disse que existiam 14 princípios universais que facilitavam a gestão, como a divisão do trabalho, como a hierarquia, como a cadeia escalar, como o espírito de equipe, como a cordialidade das relações, como ordem, como organização, enfim. 14 princípios, vocês podem voltar lá na aula específica sobre isso, que os 14 princípios são enunciados, né? Então, o que essas duas escolas elas tinham de diferente? Uma delas cuidava só da fábrica, mas intensivamente, né? E a outra cuidava da organização como um todo. Elas tinham essa diferença, vamos dizer assim. Mas o que elas tinham em comum? Ambas elas retratavam o lado formal de uma organização, o lado clássico da organização, que é o lado formal, né? Ou seja, documentações, métodos, procedimentos, fichas, cargos, manuais, né? Comunicações formais e etc, né? Esse era o lado formal. Então a gente pode dizer que elas fazem parte da mesma abordagem, né?
que é a abordagem clássica, e a abordagem clássica é a abordagem formal, né? Por que é importante dizer isso? Porque posteriormente surgiram outras escolas que privilegiaram um lado mais informal. E é sobre essas escolas que a gente vai conversar nas próximas aulas, tá? Bom, gente, essa foi a aula número 100 das aulas de administração do Chateau. Nós estamos na segunda disciplina, Teoria das Organizações, né? E falamos aqui de um comparativo, né, entre administração científica e escola clássica ou teoria clássica, né, dizendo que elas fazem parte de uma mesma abordagem. Tá? Eu sou Luiz Felipe Chateaubriand e agradeço pela assistência.